Bom, pessoal, esse daqui é um videozinho resumo, né? Deixei para vocês o material de apoio com o texto que a gente estudou dessa etapa, desse primeiro módulo, e também deixei os slides da aula. O que tem no slide é a mesma coisa que tem ali no texto, tá? A não ser, claro, as imagens. O que espera para vocês agora depois desse vídeo? O questionário de presença, ele é um pouquinho mais fácil, tá? São perguntas mais simples e ele só tem 3 alternativas para vocês escolherem. Já a prova, as questões tem que pensar um pouquinho mais e tem 5 alternativas para vocês escolherem. O nível de dificuldade aumenta e eu deixo assim propositalmente porque como a gente está aí 100% online, né, em função da pandemia, a gente, eu imagino que vocês possam ter acesso ao material, né, durante a prova, de repente abrindo aí em 2 dispositivos aí, celular, computador, ou sei lá, tá impresso ali do lado, então é justamente para vocês pensarem um pouquinho mais, tá? O que eu espero que vocês tenham feito? Vocês tenham lido o material de apoio, tá? E quando vocês tiverem revisto a aula ou revisto esse vídeo aqui, que vocês possam estar com as anotações de vocês do lado para tentar enxergar aquilo que a gente já estudou. Eu sempre gravo esse vídeo não só porque eu tenho que colocar para vocês um vídeo resumo, mas eu sempre gravo depois que eu faço o questionário de presença e a prova, que daí eu estou em mente os principais pontos que eu tentei chamar a atenção para vocês nos 2 instrumentos avaliativos, tá? Então eu vou resumindo aqui, né, fazendo a revisão, e já vou chamando atenção a vocês com base naquilo que eu já preparei ali para as 2 avaliações, tá? Então, assim, a principal ideia do objeto, o objetivo de estudo da geografia é justamente a relação do ser humano com a superfície terrestre. Então, não é só a ideia de identificar, classificar o que tem na superfície terrestre, o relevo, a vegetação, animais, etc. e tal. Não, é justamente a relação do ser humano com a superfície terrestre, tá? Essa é a principal ideia que eu tentei chamar a atenção para vocês. Aí a gente entrando no estudo da geografia, eu chamei a atenção de vocês de 4 conceitos principais ou conceitos básicos da geografia, né? Ou categorias, tá? Eu vou colocar rapidamente para vocês. A paisagem é tudo aquilo que a nossa visão consegue perceber, tá? Então a paisagem não é uma coisa relacionada apenas com árvores ou com plantas, o paisagismo não tem nada a ver com isso. Paisagem é tudo aquilo que a visão humana alcança, né? E aí dentro dela a geografia vai categorizando, vai classificando, explicando elas, tá? Mas paisagem é tudo aquilo que a visão consegue perceber, do que consegue enxergar. O território, ele tradicionalmente, ele tem a ver com a ideia de fronteira, tá? Com espaço delimitado. Essa é a principal ideia do território. No entanto, o território, ele também tem a ver com o poder exercido dentro de uma região, tá? Conforme o exemplo aqui que eu mostrei para vocês, né? A gente tem aqui o território de Porto Alegre, onde o poder municipal exerce, mas ao mesmo tempo tem outras forças, outras entidades, né, no caso aqui a questão das facções, né, que exercem poder também e tem espaços delimitados. Então, o território tem a ver com o exercício do poder num determinado espaço geográfico, tá? Seja ele legal ou não, tá? A região é um espaço geográfico foi dividido obedecendo a um critério. Aí a ideia da região, ela é um critério de criação humana.
Esses critérios, eles são elencados, destacados de acordo com a necessidade do cientista, do geógrafo, da pessoa que está analisando aquele espaço geográfico. Então, ele destaca ou ele, vamos dizer assim, ele prevalece alguma característica. Por exemplo, eu coloquei ele para vocês, né? É o mesmo espaço geográfico que é o que representa o nosso estado, só que um ele está representando o relevo, do outro as regiões que mais produzem economicamente falando, né? É o mesmo espaço geográfico, só que ele foi regionalizado de acordo com o critério, tá? Então, região é uma construção humana, tá? A concepção da região, tá? E o lugar, ele é uma categoria, um conceito geográfico que ele tem a ver com o sentimento de pertencimento a um espaço, tá? Um espaço geográfico. Consequentemente, né, vai ter o não lugar, né? Ou seja, a região aonde eu não tenho nenhum sentimento de pertencimento a ele, tá? Então, esses 4 conceitos principais aí que a gente trabalhou da geografia enquanto ciência, né? Depois dali, a gente foi para a ideia da orientação e representação espacial, tá? A ideia de orientação tem a ver com a localização, mas a gente acabou fazendo que meio que um panorama, né? Uma retrospectiva de como o ser humano buscou se orientar no espaço geográfico, né? Se orientar e buscar rotas e voltar de uma determinada região. Então, entende-se, né, que na antiguidade os primeiros pontos ou os primeiros, não vou dizer instrumento, né, mas as primeiras formas de orientação no espaço geográfico que o ser humano utilizou foi justamente os elementos disponíveis na natureza, tá? Que poderiam ser uma árvore, poderia ser uma montanha, um rio, um mar e etc e tal. Foram diversos os pontos de referência, tá? Mas dentre eles, o principal, ou o primeiro, né, que se tem registro foi o Sol, tá? A gente viu que, apesar desses pontos de referência, seja o Sol, a Lua ou algumas estrelas ou constelações, como a gente viu, né, apesar de elas serem imprecisas, elas sempre estão do mesmo lado, tá? Elas sempre estão do mesmo lado, como acontece com o Sol, né? O Sol, ele sempre nasce no leste, sempre se põe no oeste, né? Apesar de mudar um pouco o ponto do nascimento ou do poente, a mesma coisa a Lua, né? Ele sempre nasce do mesmo lado, tá? No caso ali das estrelas no hemisfério norte, da estrela polar, ela é muito interessante porque ela precisa do ponto de referência de outras 2 constelações que ficam girando em torno da Ursa Menor. E para saber qual é a estrela polar, tu tem que fazer a relação daquela estrela bem na pontinha da Ursa Maior e ver qual é que é a estrela que está apontando para ela. Isso a gente viu na outra aula, né? Então, assim, apesar desses pontos de referência eles serem imprecisos, mas eles estão sempre voltados para um mesmo lado, para uma mesma direção, tá? Porém, né, ao longo da história da humanidade, o ser humano construiu outras formas de se localizar no espaço geográfico e a gente viu os sistemas das coordenadas geográficas, que nada mais são do que uma série de linhas horizontais e verticais, aonde o cruzar dessas linhas verticais e orientais eu consigo localizar qualquer ponto no planeta, e depois de eu me localizar nesse mapa, né, eu apontando, né, no mapa o meu próprio ponto, eu posso traçar uma rota ou uma linha para chegar até aquele determinado ponto que eu localizei ou que eu desejo ir, tá?
A gente tem as linhas horizontais, as linhas verticais são chamados de meridianos, a gente já deu uma olhada, tem um principal deles, tá, que é um meridiano zero, chamado de Greenwich ou Greenwich, eu não sei como é que se pronuncia corretamente a palavra, tá? E a partir dele foram traçados linhas tanto à direita quanto à esquerda, né? E ele tem ali ali seria o ponto zero, justamente porque foram os europeus que criaram esse sistema, então ele, no caso, foram os ingleses, né? O Greenwich é uma cidade, né, na Inglaterra, onde foi feita uma conferência de geógrafos da época, né? E depois tentaram colocar, expor, impor, né, para o restante do mundo essa forma de localização do espaço geográfico, tá? As linhas horizontais são chamados de paralelos, tá? E a gente também tem um paralelo principal, que é o que, em tese, né, cortaria o planeta ao meio, que se chama o Equador, né, que está bem no centro do planeta, tá? Agora cabe ressaltar que essas linhas são linhas imaginárias. Tu não está caminhando e de repente tu tropeça num paralelo ou no meridiano. Isso não existe. São linhas imaginárias que o ser humano criou em cima de mapas, né, justamente para facilitar a localização. Esse conteúdo a gente já viu, né? É um conteúdo bem tradicional da geografia, e depois a gente viu ali o que era as latitudes e as longitudes, né? A longitude seria essas linhas horizontais, seria o que seriam os paralelos, né? Só que seria só metade deles a partir do meridiano, né? Então tem a longitude leste, a longitude oeste, né? E as latitudes seriam os meridianos, né? Só que tendo como ponto de partida o paralelo, o principal, o Equador, né? Então tem o paralelo norte, paralelo sul, tá? Ele é um conteúdo bem tradicional da geografia, mas a gente já viu que depois da invenção do GPS, isso meio que cai por desuso. A gente, aliás, o GPS, que funciona com base de informações de satélites que estão ao redor do nosso planeta, mas que utilizam justamente o sistema de longitudes, latitudes, meridianos e paralelos, tá? É isso que ele utiliza como base, tá? Então, esse conteúdo ele é tradicional na geografia, de orientação e localização no espaço geográfico, mas ele meio que cai por terra, né, com a função do GPS. Ninguém sai por aí com um mapa, a não ser nos filmes antigos dos Estados Unidos, né, que os caras estão andando na estrada e abrem um mapa gigantesco na frente da direção. Hoje em dia, tu só digita o nome da rua, né, no teu próprio celular, que tem um sistema de GPS que está ligado a uma série de satélites, né, e ele te diz a melhor rota para seguir, ele te diz aonde que tu tá e etc e tal, tá? Com base também no sistema de coordenadas geográficas, o ser humano também ele inventa um outro sistema que foi utilizado até inclusive antes do sistema da coordenada geográfica, que são os pontos de referência, que teve como base o Sol, tá? O nascer do Sol. Então, esses pontos de referência é a ideia de direção dada pela orientação baseada nos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais representados na figura denominada Rosa dos Ventos, que está aí representado. Ele está presente na bússola, né? A bússola que ele é um instrumento de localização que tem uma agulha, que ela está imantada, né, com energia, e que essa ponta dessa agulha sempre vai apontar para o norte. Aí, com base, tu sabendo onde está o norte, tu consegue deduzir onde está o restante das direções, né? Se bem que a própria bússola já tem ali uma Rosa dos Ventos. Mas ele segue a mesma ideia, tá? Depois
da invenção do GPS, isso fica meio que por terra, assim, né? Por mais que tu seja um escoteiro aí querendo passar uma aventura aí no meio da floresta, tu vai levar teu celular, tu não vai te perder, né? Muito provavelmente que não. Bom, em cima das coordenadas geográficas e da Rosa dos Ventos, então a gente consegue entender melhor o que é a cartografia, né? Que é a área do conhecimento da geografia responsável pelo estudo e elaboração de mapas, tá? Então, a cartografia ela tem algumas formas de representação do espaço geográfico e essas representações cartográficas ela tem alguns elementos principais para a gente entender aquela representação ali. Então, a gente viu que tem 3 tipos de representação cartográfica. O primeiro é o mapa, que é o que é mais utilizado na geografia. Ele é uma representação reduzida do espaço geográfico. Ele sempre vai ser temático, ele sempre vai ter um tema principal, ele vai querer representar sempre alguma coisa, pode ser o conjunto de municípios, ou conjunto de estados, ou as ruas principais, ou os rios, ou o tipo de vegetação. Ele nunca vai conseguir representar tudo, né? Então, ele sempre vai ter um tema principal. Pode ser uma planta, né? Que ela é uma representação a partir de uma escala muito grande, a gente viu, né? Uma escala muito grande de uma área muito pequena. Uma planta é bem comum a gente ver, por exemplo, a representação da estrutura de uma casa. Mas ela também pode ser a planta de um bairro, pode ser a planta onde representa o sistema de esgoto da cidade, por onde escorre a água da chuva, o esgoto, por onde que vai, né? Então, ela é uma representação grande de uma área pequena, né? Porque a planta tenta dar o detalhamento maior do que está sendo representado. E, por fim, o croquis, que ele é um esboço cartográfico de uma determinada área. O croquis, a ideia de esboço é de ele não ser exatamente muito preciso, né? E ele não ter todas as representações necessárias. É muito comum se ver um croquis feito à mão, por exemplo. Tá? E aí os principais elementos do mapa para a gente entender, né? Ou dessa representação cartográfica para a gente entender ele. Então todo mapa ele vai ter um título que ele vai dizer o tema, né? Qual é que é o tema dessa representação cartográfica. Ele sempre vai ter uma legenda que vai explicar as convenções cartográficas, as convenções que são os símbolos que estão presentes dentro desse mapa. No caso aí que a gente usou de exemplo aí, as convenções estão ligadas à densidade populacional, né? Esse mapa tenta mostrar aonde está a maior concentração de pessoas no Brasil. Quanto mais escuro a região do mapa, mais gente. Quanto mais claro, menos gente, né? E aí sempre vai ter uma legenda no cantinho. Ele vai ter a escala, que a escala ela vai mostrar o quanto essa região ela foi reduzida. E a escala pode ser de 2 formas. Ela pode ser uma escala gráfica, que é uma reguinha, que ele mostra quanto foi reduzido em centímetros, né? Então, ali, por exemplo, né, de 0 a 3, 6, 9. Então, cada 1 centímetro equivale a 3 quilômetros nesse tipo de escala. E ela pode ser gráfica, que ele vai ter sempre vai ter, né? 2 pontos e o número ou quilômetros ou em metros que foi reduzido. Então, desculpa, cada 1 centímetro do mapa representa 300 mil quilômetros ou 300 mil metros, né? E, por fim, a orientação. Ele sempre vai ter uma setinha mostrando para onde é o norte ou uma roda dos ventos. Sempre vai ter a orientação. Esses são os principais elementos cartográficos, tá? E, por último, o último elemento que a gente estudou é o planeta Terra, a formação do planeta Terra e suas principais características, tá? A gente deu uma olhada, então, que o nosso planeta, ele não está sozinho, não somos únicos, né?
ele está presente dentro de um sistema com demais que orbita uma estrela, que exerce uma força de atração que puxa esses demais astros, né, que ficam girando ao redor dele. E essa estrela está viajando aqui. Ele está viajando num sistema maior, onde tem um conjunto de outras estrelas e outros astros que estão viajando ao redor, chamado de Via Láctea, que é essa representação que a gente deu uma olhada. Esses astros que ficam orbitando o redor de uma estrela, eles fazem dois movimentos principais, que é o de rotação, que eles giram em torno de si mesmo e giram em torno dessa estrela ou de outro corpo celeste que ele está orbitando, né? Esses dois movimentos acabam fazendo esses astros terem um formato esférico, tá? Mais ou menos redondo, não exatamente redondo, tá? No nosso caso, os nossos cientistas vão dar nome para tudo, tá? Então a gente já viu que o nome dessa forma mais ou menos esférica do nosso planeta é chamado de geóide, tá? Ele é mais ou menos esférico, a gente já deu uma olhada que ela é mais achatada nos polos, mas essa diferença não é tanta, tá? A gente já viu lá, não é tão, a diferença não é tão gritante, tá? E o nosso planeta, por essa teoria de ele fazer esse movimento giratório, acredita-se, né, a gente já viu as diversas evidências que existem, acredita-se, né, que o interior dela, ela é composta por metais muito pesados, né, e por ele estar girando é extremamente quente. Na parte que vai indo para a superfície, ela é formada por uma camada rochosa, que ela se aquece por causa desse interior muito, muito quente, né? Então, essa camada rochosa, ela está num formato semilíquido, né? E conforme vai saindo para fora, né? Para a última camada, essa camada rochosa, ela esfria, formando uma crosta. Então, essa é a teoria do que seriam as camadas internas do planeta, né? Que é o núcleo, o manto e a crosta. Agora, essa crosta, que é essa parte resfriada, ela não é uma casca toda fechadinha, como, por exemplo, uma casca de ovo, tá? Ela é, na verdade, toda quebradiça, vamos dizer assim, tá? Formando imensas placas ou imensos blocos. E esses blocos estariam flutuando em cima dessa camada rochosa aquecida, em cima desse manto. E é por causa disso que a gente tem essa percepção, essa certeza de que pelo menos abaixo da crosta existe um manto. Por quê? Porque de vez em quando essas placas ou elas se afastam ou elas se unem e elas provocam tremores, né? Isso que a gente chama de terremotos, ocorre no maremoto, e às vezes tem uma faixa da crosta terrestre que ela está tão fininha que parte do manto sai para fora, que é o chamado vulcão, né? Ou também um fenômeno chamado de vulcanismo. Então a gente tem certeza que abaixo da crosta terrestre tem um manto, isso se tem certeza. O que tem abaixo do manto aí é mais da dedução lógica. Como a gente sabe que na natureza existem metais, diversos tipos de metais, e eles são mais pesados, né, em tese, mais pesados que a rocha, se ela está girando constantemente, esses metais mais pesados vão tender para o centro, né? Mas também pode acreditar que tem um inferno, tem um demônio, um capeta ali com um caldeirão aquecendo tudo. Vocês podem acreditar nisso também. A gente já viu aqui, né, o movimento de rotação e translação, né, que são os principais movimentos do nosso planeta. Agora,
A rotação e a translação, elas vão ser responsáveis pelos principais fenômenos visíveis a olho nu, né, do nosso meio natural, né. No caso da rotação, ele é responsável pelo fenômeno que os seres humanos chamam de dia e da noite, quando o planeta Terra está virado para a estrela, para o Sol, né, e está todo iluminado, a gente convencionou chamar de dia. Quando ele está virado para o lado onde não tem a luz da nossa estrela, né, a gente convencionou chamar de noite. E a gente também daí criou um outro fenômeno que é o do fuso horário, né? A gente acabou com base lá daqueles meridianos que a gente viu antes, lembram? Com base daqueles meridianos, conforme a luz solar vai ultrapassando cada meridiano, se aumenta ou diminui uma hora, né? E em algumas regiões, né, a ideia do meridiano nem tem relação nenhuma, ela é toda cortada, repartida, são convenções humanas, tá? Já o da translação, o principal fenômeno que ele provoca é o da alternância das estações do ano, né? Porque o eixo da Terra, ele não é retinho, né? Ele é meio inclinado. Então, quando o Sol está em um determinado ponto da sua órbita, pega mais Sol no hemisfério norte, no hemisfério sul pega menos Sol, né? Quando ele está do outro lado, aí é justamente ao contrário, tá? Aqui a gente já viu a ideia do fuso horário, né? Aqui as estações do ano, que foi o que eu comentei. E aí, por último, a gente deu uma olhada aqui na incidência da luz solar, que provoca o outro fenômeno chamado das zonas térmicas. Como a luz solar ela acaba pegando a sua incidência mais diretamente no centro do nosso planeta, ela acaba no centro, acaba ficando com uma zona muito mais quente o ano inteiro. Não importa o ponto do universo que esteja, a época do ano não importa, porque ele recebe incidência solar direto. Já nas zonas entre os trópicos ali de Câncer e Capricórnio, né, vai depender do ponto do universo onde está e do ponto da inclinação, se vai ser mais direto ou não, e nos polos acima do círculo polar, né, Ártico ou Antártico, né, como a luz solar ela não pega direto, ela pega inclinada, lá é mais frio e alcança inclusive o ponto de congelamento da água, tá? Porque a luz solar a luz solar acaba passando de maneira inclinada, né? Inclinada, ela não pega direto como no centro. Beleza? Foram esses os pontos que eu quis destacar. Algumas coisas eu não expliquei mesmo, porque, como eu disse para vocês, é um vídeo de resumo e eu tô na minha cabeça as questões que eu fiz para avaliação de vocês, tá? Então, lembrando, reforçando de novo para vocês, tá? Utilizem ali o material de apoio, dá uma lidinha, sublinha ali as principais coisas, enquanto estava ouvindo aqui o meu resumo aqui, ver se vocês destacaram ou anotaram alguma coisa relacionada a isso. Aí lembrando, questionário de presença tem peso 2, ele é mais fácil, se vocês verem que não dava que vocês não alcançaram a nota maior, o questionário de presença dá para fazer 2 vezes, tá? Ele é mais simples, as perguntas são mais simples, só tem 3 alternativas. Já o questionário já a prova, ela tem peso 8, só dá para fazer uma vez, não dá para pausar, tem que fazer direto, só tem 90 minutos para fazer a prova, tá? E aí ela é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil. Então, aproveitem que vocês estão na aula 100% online, que vocês têm a oportunidade aí de estar do lado o material impresso, ou em outro celular, ou em outro computador, sei lá.
E inclusive com as suas anotações, cadernos, sei lá o que, né? Aproveitem esse momento, então põe ali do lado para vocês fazerem com calma, tá? Então eu desejo boa avaliação para vocês.